Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quase que eu falei gotas. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente estudando o capítulo 22 e hoje vamos para a última parte, o último item da primeira parte do capítulo, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. E Kardec, então, vai nos dizer o seguinte: a lei civil é, pois, supérflua e é preciso retomar ao casamento segundo a natureza. Então vamos nos recordar aqui do item 3, que fala, em Kardec vai nos dizer que os casamentos à época, lá no século XIX, no meio do século XIX, eram muito feitos através de interesses, em que, quando Jesus nos diz o que o homem, o que Deus uniu, não separe o homem, mas como eram feitos os casamentos? Não era uma união promovida por Deus. As pessoas se casavam numa quantidade muito grande, de acordo com os interesses, de acordo com os preconceitos, e não apenas entre os ricos, certo? Todos os níveis da sociedade também buscavam os seus pares e dentro do que fosse conveniente à época. Eram muito rígidos, não é? Os padrões daquela época. E então, Kardec destaca aqui ainda no item 3, o que se une à força se separa por si mesmo, porque não há amor. E o que une é o amor. Mas então ele pergunta no início do item 4, que é o que vamos ver. A lei civil é, pois, supérflua e é preciso retomar ao casamento segundo a natureza. Como é o casamento segundo a natureza? Como os animais, não é? Vejamos que não é a questão da formalidade, é o casamento enquanto união. E ele pergunta e ele mesmo responde: não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o corolário da lei de Deus. Lei do amor, não é? Da igualdade, do trabalho. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. As leis civis são feitas pelos homens, não é? Homens, nós, seres humanos. E vamos levar para elas as nossas ideias próprias, diferente da lei de Deus, onde o homem não vai interferir, é claro. E não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos, em comparação com o que era antes, porque sabemos que até hoje ainda existem preconceitos, mas imaginemos como era antes, porque Kardec diz que já o tempo dele, que nós consideramos muito ainda os conceitos da época retrógrados, imaginemos Kardec comparando com o passado. Ele já achava que estavam muito avançados, comparados com o que veio antes. Assim também
né? Já que é a lei do progresso, estamos lá evoluindo, progredindo. Eles, os preconceitos, desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número, as faltas, os próprios crimes que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos. Isso é moral? Um ato moral de se fazer? Unir duas pessoas? Porque à época de Kardec o casamento era indissolúvel. Casamento divórcio. Muito tempo depois. As pessoas se separavam? Sim, as pessoas se separavam. Mas ficavam muito mal vistas. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver junto, do que lhes dar a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. É claro, acabamos de falar aqui. As pessoas se casam sem amor. Mais à frente, se separam. Né? Muitas mulheres fugiam, né? Homens também que descartavam suas esposas para ficar com as mulheres que realmente amavam. E assim, as uniões irregulares iam aumentando. Por quê? Porque essas pessoas se casavam, e na maioria das vezes eram casadas, né? As pessoas, os pais, as famílias as casavam. E aí depois vinha a consequência de se sentirem presos dentro de cadeia, né? De uma cadeia, como se o casamento fosse uma cadeia. E é interessante, não é? Porque existem piadas que falam que a aliança é como se fosse uma algema, não é? E que o casamento seria como uma prisão. Isso são ecos de um passado, porque nós sabemos que hoje não há mais necessidade de que hajam casamentos assim, não é? Vamos pensar que ainda existem famílias reais no mundo, mas são muito poucos agora que fazem parte desse grupo. Mas ainda assim existem casamentos de interesse. Muitas vezes, a maioria absoluta hoje em dia, interesses de um dos dois cônjuges, se não dos dois, né? Porque às vezes as pessoas combinam. Olha lá, eu entro com o dinheiro, você entra com a juventude e vamos seguir a vida. É um interesse mútuo. De outras vezes, apenas um tem interesse e não diz o interesse. E faz que é amor, mas não é. Isso são situações que não preenchem. São escolhas que tornam a vida daqueles que as executam, que as assim determinam, vidas infelizes, vazias. E isso vai ter repercussões depois pesadas na própria vida de cada um que assim escolhe, não é? Porque tudo vai ficando muito... Pensemos, né? Uma pessoa que casa pelo dinheiro. E ela tem dinheiro. E o tempo passa. E ela tem dinheiro. Né? Tem dinheiro. Mas não tem realização. Então, muitas vezes, a questão material, ela nos engana. E a questão material, ela passa rápido.
e num determinado dia desses retornamos à pátria espiritual. E aí? E aí? E o desencanto? Quando chegamos lá e vemos que nos comprometemos tanto por nada, porque não levamos nem um pequeno centavo para a vida espiritual. Então, até mesmo aqui foi dito, não é? Kardec traz aqui sobre a lei supérflua, e no Livro dos Espíritos nós temos sobre o supérfluo e o necessário. E muitas vezes vamos trocando um pelo outro nessa nossa ilusão ainda de que aqui realmente é o mundo dos objetivos que queremos alcançar. Não, aqui é o mundo dos meios, que vai medir que tipo de objetivo nós vamos alcançar a partir daqui. Vamos entrar agora na questão do divórcio. Acho até que é rápido. Falar o que do divórcio, né? Talvez aqui à época tinha muito o que se falar. Para se divorciar era um processo enorme. Vamos esquecer que por causa do divórcio, Henrique VIII criou a Igreja Anglicana na Inglaterra, porque o Papa não queria dar o divórcio, ele então criou a Igreja Anglicana. Kardec diz então no item 5: o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato já. Não é contrária à lei de Deus. Estamos ouvindo bem? Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina, que é a lei do amor. É interessante que hoje em dia nós vemos, mas eu me casei por amor. Não, às vezes as pessoas hoje em dia se casam apaixonadas. E a paixão passa. A paixão passa. O ideal é que a gente deixe a paixão passar antes de casar, não é? Para termos mais lucidez na escolha tão significativa que é, com certeza, construir uma família juntos, não é? Mas eu não quero ter filhos. Sim, mas um casal também é uma família. Então, o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a lei divina, o divórcio, a própria Igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles dos seus chefes que, pela sua própria autoridade e em relação e em nome da religião, em mais de uma circunstância impuseram o divórcio. Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. A Igreja, em casos extremamente excepcionais, avaliados pelas instâncias máximas, agora não sei se por cardeais ou pelo próprio Papa, é que pode tornar um casamento dissolvido. É uma coisa muito, muito grave, já que o sacramento do casamento é um sacramento, como todos, não é? Muito, muito grave. Que entendo eu de sacramento e de Igreja Católica, absolutamente nada. Mas eu acho bastante interessante essa questão dos sacramentos. Particularmente o casamento e particularmente a extrema-unção. Eu acho a extrema-unção de um brilhantismo, quem pensou nisso, muito, muito brilhante. Porque dá a oportunidade do espírito desencarnante se arrepender do que fez e entrar em outro estado vibratório no mundo espiritual. Isso é simplesmente fantástico, muito inteligente quem teve esta ideia do sacramento da extrema-unção.
Mas Jesus, ele mesmo, vamos deixar Jesus para a próxima. Vocês estão achando interessante a história do divórcio, não é? Tenho certeza que estão. Estamos bem no final do capítulo 22, e depois vamos entrar num capítulo bastante desafiador, que fala sobre a moral estranha. Mas vamos continuar e fechar o assunto do divórcio no próximo programa. Aqui estaremos juntos para mais um projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá, muita paz a todos.